Esse episódio foi meio na urgência, porque o tema pede. Só se fala disso. Só se fala disso. O filme A Odisseia tá dando o que falar, o burburinho na internet tá tremendo. Sim, A muito. gente já sentiu isso um pouco. Então vamos destrinchar um pouquinho desse filme e falar sobre o tanto de curiosidade que esse filme tem, né não, Diegão? Bora, meu algoritmo agora só dá isso. Eu abro o Instagram, explode aqui Christopher Nolan, IMAX, câmera e não sei o quê. Então bora falar disso. Vamos falar disso. Pra começar, bom, eu vi o filme, a minha opinião pessoal é que, cara, eu achei um filme bem legal, um filme que me prendeu do começo ao fim, mas eu tô entendendo o pessoal na internet que tá falando um pouquinho do conceito do filme, da história mesmo do filme, que talvez poderia ter sido contado de uma forma mais fiel, digamos assim. Mas aí são opiniões, né? A gente vai falar sobre informações aqui nesse nosso episódio. A gente veio aqui mais pra deixar você mais tranquilo, porque eu tenho certeza que você tá vendo aí no algoritmo. Sim. E agora um monte de coisa que você não entende. Por que esse filme tão falando tanto? O que tá rolando? Tanta coisa Então, boa, tanta coisa ruim também, né? Vamos tentar traduzir isso aí de uma forma mais fácil pra galera entender, então? Perfeito, vamos lá. Primeiro, assim, vou resumir muito do resumido a história do filme, tá? O filme não é sobre a guerra em si de Troia, ele é sobre o pós-guerra de Troia. É a volta pra casa dos reis, dos guerreiros que, enfim, batalharam essa guerra de Troia, todo mundo sabe, do cavalo de Troia. E a história, ela demora basicamente 10 anos de travessia até o Odisseu conseguir retornar para casa. Então, durante essa travessia, é uma saga tremenda. Ele enfrenta sereias, ele enfrenta gigantes, ciclopes, é muita coisa. Realmente é uma baita de uma aventura. E o filme, ele é repleto de pontos muito específicos, assim, que só aconteceram nesse filme. E um dele, que provavelmente você já deve estar ouvindo falar, são sobre as câmeras IMAX, que foram feitas para esse filme, e que é o primeiro filme da história que foi gravado completamente inteiro com essa câmera. Diegão, Película 70mm IMAX. pronto, é isso que eu quero que você fale pra galera. Explica, o que é isso aí? O que é isso, galera? Então vamos explicar primeiro esse conceito do IMAX para ficar uma coisa fácil, né? Porque parece que uma tecnologia, para quem viu os vídeos, a gente tá colocando os inserts, é uma caixa muito gigante, né? A gente até vê quando vai fazer filme que tem todo um trambolho de luzes e câmeras, mas a do IMAX é diferente. Mas antes disso, o IMAX ele é o quê? Ele é um certificado de garantia ou de autenticidade de que um produto ele foi feito para uma experiência imersiva. Então é isso, ele é um check, ele é um selo para você saber, pô, esse filme é IMAX, então ele gabarita vários pontos que são exigidos. Vem coisa boa aí, provavelmente. Provavelmente. Então, para dar um exemplo parecido, é como se fosse o guia Michelin para um restaurante, Legal. ou como se fosse, por exemplo, o Guinness, né, para, sei lá, a maior academia do mundo, o maior salto de alguma coisa. Então, quando tem um selo, é um certificado de que aquele produto é bom. Agora, a história é outra coisa, né? A gente está falando de uma capacidade técnica de entregar uma imagem. E o que a imagem serve? Ela serve para fazer essa imersão, essa experiência, e você acreditar mais ainda na história. Então, você está vendo um filme de época, mais ainda você vai acreditar na história. Sim. Então, o IMAX, basicamente, ele vem desde a câmera até a projeção. Então, não adianta você só gravar em IMAX. Você tem que conseguir assistir em IMAX, né? Então, Tem que conseguir todo... receber a película, o filme tem que conseguir chegar no cinema apropriado. Ele tem que chegar do jeito que ele foi pensado lá no início. Então, do jeito que ele é gravado, ele tem que ser exibido. Uhum. Então, quais são as formas de acontecer, né? O IMAX, ele pode ser gravado tanto em digital quanto em analógico. Então, o digital, para quem não sabe, tem um grande marco agora, que são os Abdallah Brothers, acabaram de ter o primeiro filme IMAX do Brasil. Então, o filme deles foi gravado em digital, seguindo todos os padrões que a IMAX exige, desde a câmera, a lente, a edição, o jeito que eles manipulam o arquivo, o áudio. Então, tudo isso junto gera uma experiência imersiva. O outro lado, que é o IMAX em película, né, que as pessoas acham ainda que é uma coisa mega antiga, mas até hoje é usado em Hollywood e muito, tá voltando cada vez mais. A gente tem um episódio que a gente fala sobre nostálgico, né, sobre isso. Uhum. E as pessoas agora estão entendendo o quanto que isso é poderoso. Então, nas imagens, se vocês estão vendo a diferença do que são os tamanhos de arquivo e quais são os tamanhos de película para você ter uma qualidade cada vez melhor. É uma coisa muito técnica, eu não vou entrar nisso. Eu vou dar um exemplo aqui mais básico. Sim. Imagina que equivale a mais ou menos 18K. Sabe quando você vê na sua TV assim, 4K, 6K? Esse tipo de gravação que o Diego tá explicando pra vocês desse filme é como se equivalesse 18K.
Exatamente. Então, quando a gente pega outros filmes que são rodados em película 35mm, que esse é o padrão, por exemplo, Ainda Estou Aqui, ele foi feito assim, e a gente compara com esse filme IMAX, é uma resolução 10 vezes melhor. Então esse número às vezes confunde, mas é pra galera entender que a imagem é muito mais densa, ela tem muito mais qualidade, muito mais textura. Então quando você olha, né, a gente não teve a oportunidade ainda de ver o filme, quem Sim. sabe um dia, mas numa sala de projeção, Não vi da forma ideal, eu da vi da forma forma. correta Eu vi como o da. Christopher Nolan pensou. Exato. Então vocês estão vendo agora no insert aí o tamanho da tela, o tamanho da imersão que você vai passar. Então, claro, você vê o filme do jeito que ele foi feito numa tela digital, também é legal. Você vai ver o filme, vai ter a Sim. história, tudo bem. Inclusive, Diogo, eu vi o filme e aí é engraçado, porque as laterais realmente de fato ficam pretas, né? Da tela do cinema, pra poder encaixar do jeito que Exatamente. dá, né? Então, o que que é essa coisa da tela preta, do formato, né? Vamos explicar pra galera entender. Quando a gente faz esse filme na câmera IMAX, ela tem um formato que é uma resolução tão grande que ela se torna quase quadrada. Então você tá enxergando um tamanho de imagem gigantesco. Não é a mesma coisa do que esticar a imagem ou dar um passo para trás e abrir mais ela. A câmera tá enxergando um campo de imagem tão grande, com tanta informação, com tanta nitidez, que é isso. Você tá fazendo um formato novo de enxergar o filme. Porque todo mundo tá acostumado com o filme, ou ele é horizontal, ou ele tem aquela barrinha preta, né? A gente sempre tá acostumado a ver filme assim. Aham. Esse não, ele é uma imersão, né? Ele é gigantesco. Só pra vocês entenderem um pouco, aqui falando de números, e pra ser uma coisa mais perceptiva, Sim. o rolo do filme ele pesa 270 quilos, gente. Uhum. 270 quilos e tem 18 quilômetros de comprimento. É 2 vezes a altura do Everest. Pra vocês terem noção da complexidade pra você conseguir, além de fazer toda a produção, como o Diego falou, espalhar o filme por aí. Como é que você vai. Inclusive, é um ponto que tá causando muita falação aí. Sim. É que o Diego explicou tudo. Agora, como é que faz pra ver então, gente? Diego, como é que faz pra ver? Eu vou falar pra vocês. 41 salas só. Somente. No mundo inteiro conseguem passar esse filme. E não tem nenhuma na América Latina. Esse é o ponto que a gente tá falando. Ele tem que ser uma experiência de ponta a ponta. Tudo bem que você tem uma câmera incrível gravando lá e você vai conseguir ver a imagem, mas não do jeito correto. Então, quando você tem uma cadeia de fatores que elas se completam, você grava em IMAX e aí sim você assiste em IMAX. Então, assim, é uma pena que apenas 41 salas tenha, né, essa tecnologia. E aí, por isso que tá acontecendo essa questão. Por que tem uma barra preta para ver o filme? Porque o padrão do cinema que existe hoje, vocês vão entender aí nos inserts como é que ele é um pouco horizontal. Então, é o mesmo padrão da nossa TV, é o mesmo padrão do nosso telefone. Tem uma pequena variação, mas é parecido com isso. Quando a imagem é quadrada, é como se a tela fosse quadrada para você enxergar aquele ponto de vista do diretor. Então, assim, tentando deixar uma coisa bem técnica de uma forma mais fácil, né? Porque ainda assim, simplificando um falatório todo, é basicamente por aí. E vale lembrar, pessoal, que quando a gente fala de IMAX, a gente está falando dessa projeção ideal, que é gravado em analógico, IMAX película 70mm e projetado também dessa forma. Claro que o IMAX digital, existem as salas do cinema no Brasil, também é IMAX, mas são categorias diferentes, só para deixar claro. E uma outra curiosidade muito maneira é que a própria câmera em si, ela é extremamente barulhenta. Sim. Então tinha uma dificuldade enorme de você conseguir gravar os diálogos do filme. O nosso diretor, a lenda, todo mundo aqui deve conhecer, ou se você não conhece, pesquise. Ele é simplesmente o diretor de Interestelar, Batman Begins, agora de A Odisseia, Oppenheimer, só filmaço. Então, assim, ele sabe o que ele tá fazendo e muito. E aí ele criou uma caixa pra conseguir, de certa forma, abafar, né? Segurar o som da câmera e conseguir, assim, gravar os diálogos. Ele teve que produzir especificamente pra isso. Só para vocês entenderem, por que faz barulho? Porque como ela é uma película, né, nas imagens que vocês estão vendo, é um rolo de filme mesmo, tá girando lá dentro. Só que a película é tão grande, que a gente falou, né, tem quilômetros e quilômetros. Sim. Então quando esse motorzinho gira para a câmera conseguir registrar a imagem, faz um barulho surreal. Então não era possível gravar diálogos dessa forma, porque ficava um barulho de uma motosserra, sei lá, de um motor de carro. E aí, como o Carlinhos falou, essa caixa, ela veda toda a câmera ao redor para conseguir abafar o som e aí sim fazer a gravação de áudio durante a cena, né? Como é o Sim. ideal. Tem algumas coisas nesse filme que são, cara, muito interessante, assim. O diretor, ele tem essa característica de se preocupar muito com o momento da gravação
E Sim. não, claro que ele se preocupa com o pós, mas assim, ele quer que as coisas sejam o mais verídico possíveis na hora da gravação, e esse filme ele trouxe muito isso. Por exemplo, eu vou dar algumas curiosidades aqui, tá? O Ciclope, que é um boneco gigantesco que vai aparecer no filme quando você vê, ele é um boneco de verdade, foi feito. Foi feito de fato o boneco. Sim. Ele tem 18 metros. Então, assim, hoje em dia, quando o mundo tá dominado pela IA, podia ser muito mais fácil você dar o prompt lá, cria um boneco Ciclope pra mim. Não, ele foi, produziu. A própria cena desse Ciclope também, Diego, é gravada numa caverna lindíssima, na Grécia. Então, Sim. eu imagino a deslocação, a logística que foi feita pra gravar esse filme. As cenas de barco foram gravadas de fato em alto mar. Então, isso é uma coisa que tem que ser valorizada no cinema. Não é que a gente tá falando que o filme é perfeito, não. Mas eu acho que esse tato que o diretor tem, cara, de querer fazer as cenas realmente realísticas, eu acho isso uma coisa, assim, fenomenal mesmo, assim, sabe? Essa é a magia do cinema, Essa é a né? Isso que magia a do gente tanto cinema. fala. Essa que Exato. é a grande luta de o IA ele vai trabalhar junto, mas essas coisas são o que fazem a graça do filme acontecer. É Uhum. uma boa história antes de qualquer coisa. Por isso que a gente fez questão de primeiro contar a história do filme, porque, claro, que tem essas curiosidades, isso é muito legal de saber também. E quando as duas coisas andam juntas, né, é uma boa história. E com essa coisa de você ter assunto pra falar com os amigos. Sim. Caramba, você viu o Rios falando como é que é o jeito de gravar, que é uma doideira, né? Tem aquela coisa dos espelhos também. Do espelho, já. Para quem não sabe, é o seguinte: como o diretor ele tem que estar vendo tanto o enquadramento da câmera como as expressões dos atores, né, em tempo real, a câmera é tão grande que ela fica na frente, então ele não conseguia ver isso da forma certa. E aí eles criaram um sistema que são dois espelhos, que meio que a imagem faz uma refração ali, e ele consegue ver a expressão dos atores, né? Então ele tem uma caixa preta abafando o áudio, e ele tem um espelho para ele conseguir enxergar a cara dos atores com as expressões. Então tudo isso é um bando de tecnologia para fazer a coisa acontecer dessa forma, que é assim, se precisar colocar um barco em alto mar com não sei quantas pessoas e figurantes e um avião com a câmera gigantesca pendurada, E não mede esforço. não existem limites, Não né? existe Então, isso. tem várias entrevistas que eles falam isso. Quando é pro Nolan, assim, é O cheque em céu é o branco. limite. Então, assim, dá pra perceber que é um filme que ele é envolto de muito esforço, muita dedicação, muita técnica, muito dinheiro, muita tecnologia também, né? De altíssima qualidade, mas ele trabalha com real, cara. E no mundo de hoje isso é uma coisa que, pra mim, assim, eu acho sensacional, cara. A gente vê o por trás das câmeras, aquela coisa megalomaníaca, assim, é legal demais ver os caras viajando o mundo inteiro pra gravar, a logística. A gente fica imaginando como é que é a loucura pra conseguir gravar isso tudo em alto mar. E assim, você vê que as técnicas que eles têm pra fazer algumas cenas específicas são coisas só de quem manja muito mesmo. Sim. Tem a técnica tem uma cena, né? A gente não vai dar spoiler nenhum aqui no filme, tá? Fiquem tranquilos. Mas tem uma cena dos gigantes que ela foi feita de uma forma que, pra eles parecerem realmente gigantes, eles pegaram os maiores dublês e colocaram num ângulo com os menores dublês do lado, pra realmente dar aquela sensação de que é uma coisa descomunal. E aí você Trabalho pega. perspectiva, né? Com a perspectiva. E você vê o dublê do Matt Damon, eles colocaram um dublê pra ele de 1,37 m. Mas pra dar mais ainda essa sensação, essa percepção. Então a gente consegue enxergar que foi um filme que foi construído nos mínimos detalhes, que talvez tem gente que não concorda, às vezes, um pouco com o roteiro, da forma que a história em si, o livro, foi colocada, né? Assim, eu pessoalmente, eu gostei muito do filme, mas assim, a gente entende as opiniões das pessoas, tem gente que é mais estudada na questão do tema, do assunto, né? Então, às vezes, a pessoa pode sentir uma Sim. falta de alguma coisa ou outra, mas assim, realmente é um filme espetacular e a gente tem que falar o seguinte, aliás, a gente tem que explicar, né? Por cargas d'água, ele resolveu fazer tudo isso pra gravar esse filme, Diego? Qual que é o motivo real? Me diga. Pelo que eu pesquisei e vi aí nas fontes né, de informações que a gente vê tudo que saiu sobre esse filme é muita informação, tá, gente? Então, assim, é uma estratégia, obviamente tem o quê da parte cinematográfica, dele ter esse desejo de gravar em película, de ser o primeiro Sim. filme da história gravado inteiro. Isso tudo são marcos, faz a gente estar falando, né? Aqui, ó, a gente tá comentando sobre isso, o mundo inteiro tá comentando sobre Cara, isso. tinha muito tempo, inclusive eu tava pensando nesses dias, que eu não via um filme que faz tanto esse movimento, que faz as pessoas quererem falar e ter um tanto de curiosidade, ter um tanto de assuntos pra você estar toda hora ali consumindo sobre o filme, além da história. Sim, é. Que eu acho que é uma grande questão. A história tem que ser importante, né? Tem que ser a primeira coisa a ser vista do filme, Uhum. mas é muito legal ter isso junto. Então eu tinha tempo que eu não vi um filme que fazia esse movimento, assim.
E, obviamente, tem a questão financeira também. As salas do mundo, as 41 salas do mundo, elas estão com filas e filas de espera. E o ingresso é praticamente, acho que é mais que o dobro, se eu não me engano, na maioria das salas do que o normal. Com certeza. Demanda tá gigante. A demanda tá gigante, tem fila de espera, é o que todo mundo quer quando lança um filme. E quando a possibilidade de você ver o filme da forma correta é pequena, todas as pessoas querem de fato tentar ver e isso valoriza muito o filme. Então tem a questão financeira de valorizar o ticket do ingresso, o preço do ingresso e a escassez. Então, É uma questão de comportamento, né? É. Então tem essa coisa do movimento de manada, todo mundo tá falando, todo mundo tá comentando, e é natural que as pessoas vão procurar. O filme sendo bom, melhor ainda, né? Uhum. Quando você. É muito comum essa coisa de ter uma série que tá bombando, tem um filme que tá bombando, muitas vezes é frustrante, né? Então. Gera até aquela coisa, se todo mundo tá falando, não sei, é meio estranho. É. Não é o caso, né? Bom, o diretor do filme, ele tem o costume de usar o mesmo elenco em vários filmes diferentes que ele produz. É uma Sim. característica dele. Uhum. E assim, ele sente confiança naquilo, de ter. E eu entendo o lado dele, porque ele já trabalhou, ele sabe que como a pessoa performa, qual que é o melhor papel pra pessoa. A identidade dele também, né? Ele sabe que a pessoa consegue, né, externar a identidade e executar o papel da forma que ele acha que vai ser a melhor forma possível. Com certeza. Então, quem tá com ele tá bem, tem emprego garantido, isso é muito bom. Então, o que a gente vai pedir pra você? A gente quer que você se inscreva no nosso canal, entra no nosso elenco aqui, fica com a gente também no nosso programa. A gente tá aqui, pô, semanalmente, né, fazendo esse estudo. A gente tá há dias aqui consumindo material sem parar pra falar do filme pra vocês, assim, da maneira mais Meu feed é só isso, didática. Não, só dá Odisseia. Tá bombando. Então a gente tá muito feliz, assim, muito animado de fazer esses conteúdos. Então, pô, se inscreve, ajuda a gente aí, dá essa moral. E ó, o filme vale a pena aí. Eu não sei se você vai gostar ou não vai, mas vale a pena. Tem que ver, tem que conferir o filme. E aí depois você coloca nos comentários aqui aí, gostou do filme ou não. Traz alguma curiosidade que a gente também não sabe. E a gente espera no próximo episódio. É isso aí, galera. Tamo junto, hein?